Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a nossa AP2 de 2017.2. Vamos então iniciar pela nossa questão número 1. Alguns alunos de CF2 decidiram discutir suas férias de final de ano em um resort à beira-mar no Nordeste brasileiro. Certa noite, um aluno do curso de Física começa a apresentar um quadro febril preocupante. Os colegas, um do curso de Química e outro do curso de Biologia, para determinarem com exatidão a temperatura dele, usaram um único e velho termômetro de mercúrio disponível no resort. Esse termômetro não mais apresenta com nitidez os números referentes à escala de temperatura em graus Celsius. Para resolver esse problema e aferir com precisão a temperatura, os alunos decidiram graduar novamente a escala do termômetro usando os pontos fixos de temperatura gelo e vapor de água. Primeira informação. Os valores que eles obtêm são 5 centímetros para gelo e 25 centímetros para vapor. Com essas aferições em mãos, eles colocaram o termômetro no colega de Física e observaram que a coluna de mercúrio para de crescer quando atinge a marca de 13 centímetros. Letra A. Com base nesse dado, qual é o valor da temperatura medida? Ou seja, ele contou essa história toda para que vocês simplesmente lembrem de variação, não, de mudança de escala. Eu tenho uma escala em Celsius, que é a temperatura que ele quer saber. Nós sabemos que o ponto de ebulição é 100 e o ponto de gelo é 0. E ele dá lá um termômetro em mercúrio, que em 0 ele marca 5 centímetros e em 100 graus ele marca 25 centímetros. Quando o pessoal, a galera, pega e coloca esse termômetro no garoto, esse termômetro vai marcar 13 centímetros. Quanto vai valer isso na escala Celsius? Temperatura em Celsius menos 100 sobre 100 menos 0. Opa, é sobre 0 mesmo, a professora tá maluca. Temperatura em Celsius menos 0 sobre 100 menos 0 é igual a temperatura do termômetro menos o ponto de gelo dele, que é 5, sobre o ponto de fusão dele menos o ponto de gelo. Vou trazer essa conta aqui para cima. Temperatura em Celsius menos 0, temperatura em Celsius 100 menos 0, 100. Temperatura do termômetro foi 13 menos 5, 25 menos 5, 20. Temperatura em Celsius sobre 100 é igual a 13 menos 5, 8, sobre 20. Multiplico isso aqui cruzado, vou ter 20 vezes a temperatura em Celsius é igual a 100 vezes 8. Temperatura em Celsius é igual a 800 sobre 20. Temperatura em Celsius, 40 graus Celsius. Exatamente isso que ele queria na letra A. A letra B é uma questão discursiva em que vocês precisariam saber as leis da termodinâmica. Nós temos 3 leis, mas nós falamos sobre lei 0, primeira lei da termodinâmica e segunda lei da termodinâmica. Eu aconselho que agora para a P3 vocês releiam as 3 leis, porque ele até pode não cobrar da mesma maneira como ele cobrou na P2, mas ele pode cobrar o conceito em questões mesmo numéricas. Letra B. Qual a lei da termodinâmica os alunos se valeram para obter a temperatura? Enuncie a lei.
A lei zero da termodinâmica, ela fala sobre o equilíbrio térmico entre os corpos, ou seja, ela permite definir as escalas termométricas a partir de comparação. Um corpo tem uma temperatura e o outro tem outra temperatura. Quando eles entram em contato, existe um equilíbrio térmico. A partir dessa diferença de temperatura dos corpos, eu consigo definir uma escala para se medir temperatura. Era mais ou menos isso que vocês precisariam dizer, ou basicamente só isso mesmo para dar a resposta.